Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Moreira, do curso de Administração da Universidade Veiga de Almeida. Leciono nas disciplinas de Gestão de Operações e Logística e nas disciplinas de Finanças. Estive fazendo uma pesquisa em alguns artigos internacionais que saíram para tentar ver quais são as tendências do mundo dos negócios pós-coronavírus, né? Tendências de coisas que já devem estar acontecendo agora e que devem continuar nessa pós-pandemia. Olhei áreas de recursos humanos, liderança, estratégia, logística, sociedade e comportamento, para tentarmos inferir como é que vai ser a gestão nesses novos tempos. Na área de recursos humanos, de liderança, uma coisa já está ficando evidente. A necessidade de maior confiança mútua entre colaboradores e chefes. Ou seja, as pessoas estão em trabalho remoto, de casa, controlando a sua própria produtividade. Não temos já aquele supervisor em cima da pessoa. Então, esse nível de confiança é algo bastante novo em boa parte das organizações. E gerando um maior comprometimento dos funcionários, porque eles têm que agora saber o quanto estão contribuindo para o bem maior. Né? Uma autoconsciência do seu trabalho está ficando mais evidente. E isso tende a continuar após a pandemia. Essa necessidade de criar soluções conjuntas à distância, com uma comunicação mais intensa por computador ou outros meios, outras mídias digitais, vai mudar bastante a relação chefe-subordinado. Talvez estejamos vendo também o nascimento de um novo tipo de consumidor. Esse consumidor está percebendo que a vida de todos nós está muito mais interconectada do que nós imaginávamos. Ou seja, todos estão participando da mesma sociedade. De certa forma, todos temos os mesmos objetivos nesse momento e isso tende a continuar daqui para frente. Ou seja, é uma planta que floresceu, poderia estar lá um pouco escondida dentro desse capitalismo atual. E todos estão querendo ajudar e participar mais. As organizações vão poder usufruir, não sei se o termo correto seria usufruir, mas vão ter que contribuir para que essa necessidade de participação venha a se tornar mais efetiva no futuro. Mas como envolver o seu cliente na sua própria atividade, na sua própria missão? Isso não vai ser fácil em todas as organizações. Em algumas delas, isso já acontece. Em fast food é comum o próprio consumidor, ao final, contribuir com a limpeza, jogando fora o resto da sua alimentação e das suas embalagens. Na área de cinemas, são todos compelidos ou solicitados a desligar seus celulares porque é para o bem de todos. Então, todos entendem a importância de desligar o celular. Então, o consumidor se envolve ali com aquela situação. Avião também, quando a gente sai do avião, as companhias aéreas pedem para que a gente limpe e ajude a tirar qualquer coisa que tenha deixado no local, de forma a agilizar ainda mais a partida do próximo voo. Ou seja, todos entendem que estão fazendo coisas para o bem comum e acabam participando de bom grado da situação. Para isso acontecer, né, tem que ter 3 condições para o consumidor se envolver. Ele tem que ter habilidade, ele tem que saber como e tem que acreditar na importância de ajudar. Esse terceiro ponto vai ser mais fácil. As pessoas hoje estão entendendo que a participação delas e elas poderem ajudar numa missão final, contribuindo para o resultado final de algo, está bem claro hoje em dia. Então, isso talvez facilite as empresas. Agora, ter habilidade e saber como, caberá às empresas escolher que atividades e que tarefas são possíveis de ser delegadas ao consumidor e o consumidor participar da própria prestação de serviço. A área de logística foi provavelmente uma das mais afetadas por essa pandemia. Né?
muitas empresas eram dependentes de insumos vindo da China. E às vezes nem sabiam disso. Não tinham às vezes nem noção disso. A pessoa está administrando um ou dois entes na cadeia logística e não se dá conta lá que aquele ente com o qual ele se relaciona na Itália está dependendo de um insumo que vem da China. Ou seja, a cadeia logística como um todo se quebra e às vezes ele nem fazia noção que era dependente de insumos chineses. Então, os gerentes de logística vão ter que agora pensar bem além a sua cadeia logística e não ficar olhando só para as suas relações imediatas ou no máximo uma ou duas relações à frente que ela tenha dentro da cadeia. Vai ter que ampliar talvez para 3, 4, 5, ou seja, ter uma visão mais ampla do que é a sua cadeia logística. Ao entender o que é essa sua cadeia logística, eles vão poder planejar melhor planos de contingência. Pensar em outras parcerias, em planos B. Ou seja, se eu tenho hoje um fornecedor barato na China, onde eu poderia arrumar outro fornecedor no mundo? Ou mesmo no meu país, eu vou desenvolver aqui regionalmente, o que seria interessante eu verticalizar ou voltar a fazer, mesmo que não seja, às vezes, economicamente tão bom quanto é hoje, como é comprar da China. Então, a logística vai ter que ser repensada. Essas cadeias muito amplas, as quais você, às vezes, perde o controle de um item aparentemente banal, e que ele não é tão banal assim, basta olhar para os nossos hospitais, né? Faltando máscara, ou seja, qual é a tecnologia que tinha numa máscara? Nenhuma. Sorte que é um item tão simples que a própria indústria nacional está conseguindo aos poucos suprir isso daí. Mas no primeiro momento a cadeia logística hospitalar quase quebrou por causa disso. Então, planos B, planos alternativos, fornecedores locais, regionais, para poder lidar melhor com a incerteza desses momentos, vão ter que ser pensados. O que está acontecendo na logística vai acontecer em toda a estrutura organizacional e na estratégia de negócios. As pessoas estão, neste momento, fazendo reuniões remotas, usando tecnologias como Slack, Zoom e outros. Essas tecnologias, de certa forma, estão se mostrando viáveis para substituir as reuniões tradicionais. Tecnologias que já existiam, mas as pessoas estavam ainda muito presas à forma anterior de se organizar e de se reunir. As reuniões vão tender a ser cada vez mais remotas hoje em dia. O processo de comunicação, então, todo vai ser revisto, né? Vai ter muita coisa síncrona e muita coisa assíncrona. Talvez até com mais objetividade que nós temos hoje, né? Essa profusão de e-mails talvez diminuam e as pessoas se animem a ter esse tipo de reunião remota a cada tanto para resolver as coisas. As pessoas também estão agora sendo mais sistêmicos, como a gente observou na logística, né? Estão percebendo como o que acontece em um ponto do negócio, ou de uma cadeia, ou do que for, influencia a sua própria vida, a sua própria atividade. Então, há uma tendência a se pensar o negócio para muito além das suas quatro paredes ali, da estrutura organizacional. O mundo como um todo vai ser uma variável, mais do que nunca, muito importante para a tomada de decisões, sejam estratégicas, sejam funcionais, não importa. Vai ter que ter isso mais. E as empresas, em função disso, vão estar sempre buscando ser o mais flexíveis possível, né? Já que a qualquer momento uma incerteza pode bater à sua porta e elas estarão monitorando essa incerteza com mais atenção do que estavam, elas vão estar criando sempre planos alternativos para lidar com essas incertezas. Vai ser um mundo com menos viagens, vai tender a se usar então essas tecnologias daqui para frente com mais frequência. As viagens não vão ser tão demandadas para esse encontro face-to-face, né, cara a cara. E essas estruturas estáticas que nós tínhamos nas organizações, que já eram bastante criticadas, vão cada vez mais se tornar times dinâmicos e ágeis com essa nova forma de olhar o mundo.
Que novos negócios poderão ganhar força após pandemia? Um deles não seria negócio, mas seria uma área da sociedade, que é o Estado. O Estado ganhou importância com essa pandemia. Sistemas de assistência social, sistemas de saúde, resiliência para lidar com a crise. Tudo isso está enfatizando o papel do Estado. O Estado não poderá mais ser colocado em segundo plano como muitos liberais defendem, né? Os liberais queriam cada vez menos Estado. Uma crise como essa evidencia que não é bem assim. Esse Estado, em alguns momentos, tem que ser eficiente e até grande, né? Mas não é o grande eterno, não é aquele grande sempre grande. É um Estado que vai ter que ser capaz de aumentar de tamanho rapidamente para mitigar os problemas que vão surgir. Então, é um Estado também que terá que ser mais flexível. Outro negócio que pode ganhar força nesse pós-pandemia, no pós-pandemia, é a própria educação à distância. Nós estamos vendo que muitas universidades estão tendo um relativo sucesso em aulas à distância. Pode ser que muito do preconceito que havia contra essa modalidade de ensino diminua bastante agora no futuro e veja que ela também é viável, também é um instrumento tão bom quanto a aula presencial para se tocar o ensino. A área de construção civil talvez ganhe também uma certa relevância, né? As pessoas viram a importância do seu casulo, de estar protegido no seu casulo com aquecedores, filtros de ar, ou seja, tecnologias para monitorar quem entra, quem sai dos edifícios, de forma que a pessoa não esteja doente. Ou seja, já se pensa em mecanismos para medir a temperatura das pessoas quando elas entram nos lugares, até talvez o ar que ela está expirando, para ver se tem alguma contaminação, ou seja, talvez novas tecnologias nesse sentido comecem a entrar dentro da construção civil, criando novos tipos de edifício, mais resilientes a problemas biológicos, né? Não só contra os elementos do tempo. Em resumo, nós teremos um ambiente de trabalho, uma comunicação mais intensa, mesmo que à distância. As pessoas não poderão se sentir sozinhas, mesmo estando à distância. Um cross-training, né? Está se mostrando que precisamos ter pessoas com treinamentos múltiplos, principalmente em momentos difíceis, para que tenham a flexibilidade exigida. As metas vão ter que ser bem claras, visto que as pessoas não estão a todo momento recebendo as orientações próximas ao seu chefe. As metas têm que ser dadas e a pessoa vai ter que ter autonomia para saber atingir aquelas metas, mesmo sem estar a todo momento trocando informações com o chefe imediato. Os horários de trabalho vão se tornar mais flexíveis. Viu-se ou está se vendo que a produtividade até pode ser mantida com esse tipo de relação de trabalho. Pessoas com mais poder, mais empoderadas, e os times também mais empoderados. Vai ser provavelmente uma nova revolução na administração daqui para frente. Muito obrigado pela atenção de todos.